Agora, Mauro, antes da gente falar sobre o Neymar, eu queria saber de você, porque você teve que sair, né, no dia do resultado lá, do sorteio da Copa do Brasil. O Galvão falou tanto que você não conseguiu falar. Vai ter o especial dele, eu vi aqui agora. Olha aí. Vamos lançar o especial da vida do Galvão. Você vai poder assistir. Aí eu vou poder ficar vendo lá, rever. Vai ser uma maratona. Ao invés de você passar a noite discutindo tática e bola parada, você pode ficar vendo o Galvão. Vai ser uma maratona. A vida do Galvão. Agora, o Fla-Flu, Mauro, porque a gente tá falando do Flamengo aqui, que vai enfrentar agora o Racing, o Fluminense, que tem a melhor campanha da Libertadores. Tudo promete que vai ser um jogão, né? Um baita confronto, porque são 2 jogos. Porque são os 2 treinadores que se recusam a não usar seu estilo de jogo, que são estilos ofensivos. Ou seja, a gente pode esperar 2 grandes jogos e muitos gols. Claro que pode ser surpreendido, mas é de se esperar 2 jogaços e outra. Tem favorito ou não pela fase que vive o Fluminense? Hoje o Fluminense seria o favorito, mas o jogo é dia 17, né? E hoje é dia 4, né? Então faltam 13 dias. Em 13 dias, até lá o Flamengo vai fazer 4 jogos, o Fluminense vai fazer mais 3 jogos, né? É muito tempo. Então muita coisa pode mudar até lá. E se você lembrar, por exemplo, no ano passado o Flamengo perdeu um jogo para o Atlético Mineiro lá e na volta mudou completamente. E não foi nenhum intervalo tão grande. É muita coisa para acontecer. No domingo tinha gente criticando, sábado à noite, o Diniz porque perdeu de 4 pro Fortaleza. Nada prestava. Né? Aí, de repente, ficou maravilhoso de novo. Então, assim, eu acho que até lá muita coisa pode mudar. 80, né? Se fosse jogar amanhã, o Fluminense seria favorito. Hoje, o Fluminense seria óbvio. Isso aí é evidente. Embora eu acho até que os 5-1 foram um pouco exagerados. Acho que o jogo não foi um jogo para 5-1. O River Plate, o Demichelis foi péssimo, né? Ele abriu o time, ele tentou igualar o jogo com o Fluminense com homem a menos. Foi jogar dentro do campo do Fluminense. Aí foi um passeio. O Armani muito mal, sendo mal do gol. O Fluminense foi a faca e rodou, mas passou por cima. Meteu 5 gols, aproveitou muito bem. Não estou dizendo que o Fluminense não mereceu golear. Mereceu golear. Só acho que o jogo, pelo que foi o primeiro tempo e até a expulsão, era para ser um jogo mais equilibrado que virou uma goleada. De repente virou uma goleada. Né? E tem alguns questionamentos. A não expulsão do Felipe Melo, né? Num lance que poderia ter gerado um cartão vermelho no primeiro tempo. Mas o Fluminense fez um grande jogo, está numa fase muito boa, é um time que ataca muito, cria muitas situações, faz muitos gols. Eu só acho que esse jogo, assim, se nós fôssemos aqui frios e calculistas no Brasil, esse jogo não seria o mais importante para nenhum dos dois, porque ele é da Copa do Brasil. Mas ele vai ser tratado como se fosse uma grande final mundial. Esse é um ponto que às vezes me chama a atenção. Quando há esses confrontos, independentemente do torneio ser o mais importante ou não, ele é tratado como o que há de mais relevante. E não será. Não será. O Fluminense está na Libertadores, pode estar classificado até lá, isso pode dar uma tranquilidade. O Flamengo provavelmente não estará classificado até lá, vai estar envolvido nos jogos ainda que pode levar. Que semana que vem joga contra o Goiás, no meio de semana, né? Aí na outra semana o Fla-Flu. Ou seja, ele vai fazer um jogo de hoje e depois tem mais 3 jogos a fazer. O Fluminense está com a classificação encaminhada, o Flamengo não. O que é mais importante? O Fla-Flu da Copa do Brasil ou a Libertadores? É se classificar na Libertadores. Mas esses 2 jogos vão ser tratados como se fosse a coisa mais importante do universo por conta da rivalidade, etc e tal. O Fluminense está em vantagem contra o Flamengo, porque venceu a final, as 2 últimas finais, né? Perdeu 2 e venceu 2, foram 4 finais entre os dois. Mas, assim, que deve ser ótimos jogos, sim, nesse cenário que vai se dar importância. Vão jogar completos, não vão poupar ninguém. Os jogos devem ser realmente bons, porque, de fato, o Fluminense é um time que joga bola, né? Não joga no erro do adversário. E os times de São Paulo também não são times assim. Então, a tendência é dois jogos bem legais. E o Diniz gosta muito do São Paulo. Assim, acho que é o técnico, eu conversei com ele uma vez, ele falou que dos que passaram aqui recentemente é o que ele mais se identifica, é o que ele mais gosta, né, até pelo estilo. E até eles mantiveram contato, não sei se ainda tem, mas São Paulo, quando saiu do Galo, eles tinham contato, assim, por telefone, por WhatsApp, de trocar ideia. Até o comportamento no banco. Né? Ele gosta muito, ele é um técnico que ele admira, que ele... Com certeza, você acha que é um técnico que ele se inspira? Até que eles são diferentes, né? O Sampaoli é mais posicional, o Diniz é mais ele quer que os caras se aproximem. O Sampaoli também não é. O Sampaoli não é aquele cara que fica o tempo inteiro o time no setor, mas o Sampaoli é um cara que gosta mais que o cara espere a bola no setor e o Diniz quer que o cara jogue todos próximos ali. Eles têm um estilo um pouco diferente. Mas essa questão de querer ter a bola, de querer ser protagonista, é uma coisa que eles têm de ideias parecidas, né? De querer jogar. E o Diniz gosta bastante dele. Ele falou, dos técnicos que trabalharam aqui, é o que ele mais gostava, dos que vieram de fora, o que ele mais curte, que tem mais e que as ideias batem mais. A gente vai voltar já para a Rádio Jovem Pan, mas eu queria mergulhar, né, ainda, Bruno, nessa falta que o Gerson faz pro time do Flamengo.
Porque o Gerson tinha se recuperado, chegou muito mal. Sampaoli chegou, tinha trabalhado com ele no Olympique de Marseille, resolveu o problema, jogando pra caramba. Estamos de volta, De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar dessa falta que o Gerson pode fazer nesse time do Flamengo, né, Bruno? Ele que ficou fora do jogo contra o Botafogo porque sentiu no aquecimento uma lesão muscular, foi constatada a lesão do Gerson, ele vai ser desfalque contra o Racing, e aí a pergunta, qual o tamanho da falta que ele faz, já que ele estava voltando a jogar muita bola? Porque o Sampaoli trabalhou com ele no Olympique de Marseille e estava fazendo o Gerson chegar mais na frente, né? Ele estava praticamente como um meia. Sim. Nem era como volante, era Vidal, Thiago Maia e Gerson. O Gerson dois jogando... pênaltis da área, né? Nessa volta, chegando da área. Sim. Fez gol contra o Inter, né? Fez um golaço. O Gerson jogando mais avançado. Ele estava muito bem, faz falta sim. Ele é um cara que estava voltando à sua condição normal. O Sampaoli realmente vê ele como um jogador mais avançado. Ele, na outra passagem, trabalhava um pouco mais atrás. Acho que até o Sampaoli vê o Gerson um pouco mais avançado e o Everton Ribeiro trabalhando mais atrás. Pelo que ele tem feito até agora. Sem o Arrascaeta, o Gerson vinha preenchendo essa condição do meia que chega mais na frente e estava fazendo muito bem. Agora sem o Gerson também, o Flamengo perde. Aí nessa escalação provável tem a possibilidade do Cebolinha, que até agora não se acertou, ou de um terceiro zagueiro para liberar os alas. Então não tem esse meia de aproximação, que, como eu falei, pelo que eu vejo, o Sampaoli vê o Everton Ribeiro como um armador jogando mais atrás, e não como um cara para encostar mesmo nos atacantes. Eu até pensaria no Matheus França, eu gosto muito do Matheus França, eu acho ele muito bom. O Mauro também. Eu acho que é um cara que, sem o Arrascaeta, e no caso o Gerson também não, que o Sampaoli vem usando mais à frente, eu iria com o Matheus França. Acho que é o cara que melhor faz essa função de encostar nos atacantes, um cara de força, de técnica. Então você tiraria o Cebolinha ou o Everton Ribeiro? O Cebolinha e botaria o Matheus França. Concorda, Mauro? Eu acho que o Matheus França, ele tem que ser, se não for titular, ele tem que ser o primeiro da fila, não pode ser o Marinho, sabe? Esse jogador tem que ter mais oportunidades, né? E ele pode jogar em diferentes posições, ele pode jogar pelo lado, ele pode jogar no lugar do Arrascaeta, ele poderia fazer o papel do Gerson. Acho que ele teria condições de fazer esse papel que o Gerson vinha desempenhando, que é mais ofensivo, atacando mais ali pelo lado esquerdo. Não sei se o Sampaoli ainda não conhece tão bem os jogadores, ou ainda não entendeu muito bem. Esse é o grande problema desses recomeços do Flamengo, né? Até o técnico entender como funciona esse ou aquele jogador que consegue ou não desempenhar determinado papel, você perde muito tempo. Perde o tempo que eu digo. Você está jogando e está ainda se adaptando. É terrível isso aí, até o cara entender. Muita gente no Brigo reclamou, ele botou o Marinho. Eu imagino o seguinte, na cabeça dele, pensar, o Marinho já me entregou isso aqui no Santos. Ele nem era titular absoluto com o São Paulo, ele foi titular absoluto com o Cuca depois. No tempo do São Paulo, ele entrava e saía do time Marinho. Só que são 4 anos depois, né? E é um outro time, outra forma de jogar. O Marinho não consegue render. Ele se esforça pra caramba, mas nada acontece. O próprio Vidal, ele trabalhou com o Vidal tempos atrás. O Vidal hoje não tem a força e vitalidade que tinha antes. O passe qualificado ele tem. Acho até que o Vidal é um jogador que ele podia ser aproveitado em outras situações, mas ele está com pouca opção ali, a não ser que ele comece a colocar o Vitor Hugo para jogar, que eu acho que é outro que também que ele tem que dar oportunidade, é um jogador que pode crescer muito com ele. Porque tem, assim, o Sampaoli, ele fez muito isso no Santos, né? Vários jogadores que renderam bem mais do que se imaginava, né? O símbolo daquilo era o Pituca, né? Que, Diego Pituca, joga nada, de repente virou o melhor jogador do time e foi bem negociado pelo Santos. Isso aconteceu com outros atletas ali naquele período. Alisson. Exato. Eu acho que ele tem jogadores ali que ele pode fazer render mais. Acho que pelo perfil dele como técnico pode fazer render mais, mas isso vai levar um tempo, até ele conhecer melhor nos treinamentos, poder entender que aquele jogador vai desempenhar determinada tarefa, até porque é um técnico que, ao contrário do Dorival, faz um time mais básico, né? É uma coisa mais básica, assim, jogadores nas posições que você já conhece. O São Paulo é bem diferente disso, ele vai sempre estar mudando a forma de jogar de certos atletas, posicionamento, formação tática. Às vezes o pessoal nem percebe, por exemplo, o jogo retrasado, o do Maringá, né? O Ayrton Lucas jogou praticamente terceiro zagueiro. Hoje não tem 3 zagueiros. Tem sim, tinha 3 zagueiros. Em vários momentos do jogo. E agora, nesse último jogo, 3 zagueiros não dá. O Léo Pereira jogou de lateral esquerdo. Ele não jogou de zagueiro. Ele jogou o tempo todo de lateral esquerdo. Você pega o mapa do Léo Pereira domingo, ele é um corredor, assim. E o Fabrício Bruno, no segundo tempo, também praticamente virou um lateral. Só que sem atacar tanto de conta, tanta profundidade, porque ele tinha o Marinho, então ele ficava mais numa fase intermediária do campo. Tanto que o primeiro gol é uma bola do Fabrício Bruno para o Léo Pereira, que entra ali para a esquerda e faz o gol. Então, assim, algumas vezes acontecem coisas curiosas, que muita gente, torcedor especialmente, não percebe que o time tem 3 zagueiros, embora a formação
não coloque 3 de ofício ali, e o inverso também acontece.